Então, gente, a nossa conversa hoje vai ser sobre inovação aplicada a alimentos da Amazônia. O professor Pedro possui graduação em Engenharia de Alimentos pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, mestrado em Engenharia Química pela UFMG, doutorado em Ciência de Alimentos pela UFLA e é atualmente pós-doutorando da Unicamp, onde desenvolve trabalho sobre fibras prebióticas. Ele também é docente da Universidade Federal do Amazonas, onde ele é professor no curso de Engenharia de Alimentos e orientador do mestrado dos programas de pós-graduação em Ciência de Área de Materiais e de Ciências Farmacêuticas também, a pós-graduação em Ciências Farmacêuticas. Então, gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos e obrigado também ao professor Pedro por aceitar o nosso convite. Pode ficar à vontade, professor. Tá bom, boa tarde a todo mundo. Deixa eu só abrir a apresentação aqui antes de começar. Deixa eu ajustar de uma forma aqui que eu consiga apresentar. Então, pessoal, de novo, boa tarde. Eu primeiro gostaria de agradecer muito o convite ao pessoal da coordenação da pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Tá? É uma oportunidade muito boa, é uma oportunidade grande que nós, pesquisadores lá do norte do Amazonas, temos aqui de estar mostrando um pouquinho dos nossos trabalhos, o que a gente tem desenvolvido lá, na área principalmente de alimentos. Tá? Então, eu fico muito feliz com o convite. Tá? Depois eu falo mais um pouquinho dos meus contatos mais para o final da palestra. Quem tiver alguma dúvida, tiver interesse de conversar sobre alguma coisa, a gente pode conversar no final da palestra, tá bom? Então, aqui é sobre minha apresentação, mas a Amanda já fez, já agradeço pela apresentação que ela fez, sobre minha graduação, meu mestrado, meu doutorado, e hoje eu estou como professor do curso de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Amazonas e também docente dos programas de pós-graduação em Ciências Materiais e Ciências Farmacêuticas. Infelizmente, a gente não tem ainda a pós-graduação em Ciência de Alimentos lá, mas a gente está tentando brigar para conseguir implementar essa pós-graduação o mais rápido possível, tá? Então, para quem não conhece um pouquinho de Manaus aí, do campus da UFAM, então, essa primeira foto aí acima é o campus da UFAM, lá em Manaus, A gente pode ver que é um campus muito bonito, ele é inserido dentro de uma reserva de floresta amazônica, dentro da cidade de Manaus. Abaixo aí tem um pouco do meu prédio lá, da Faculdade de Ciências Agrárias, onde eu trabalho. E ao lado tem duas fotos de pontos turísticos importantes da cidade de Manaus. A primeira é o Teatro Amazonas, que foi construído aí na época da borracha, e o Encontro das Águas, que é esse fenômeno da natureza maravilhoso aí, que é quando você tem o encontro dos dois maiores rios do estado do Amazonas, que é o Rio Negro e o Solimões, e eles não se misturam inicialmente, eles vão indo, caminhando por quilômetros juntos, um do lado do outro, até com que eles virem somente o Rio Amazonas e desague lá, se eu não me engano, no Amapá ou no Pará, acho que é na divisa dos dois que o rio deságua. Tá? Então, para tentar dar uma introdução sobre o assunto, sobre essa importância dos alimentos amazônicos no sentido global, da importância que a gente deve dar para ele, a gente está vivendo em uma das maiores pandemias do mundo, da história da humanidade, que é a Covid-19. E o que acontece com isso? Quando se tem uma pandemia, se tem uma crise econômica, uma guerra em qualquer país, o que acontece? A população daquele local, o estado daquele local se fecha e muitas vezes eles armazenam alimentos para não ter a necessidade ou ter nenhum problema de fome, de ter falta de suprimento. Então, eles acabam se resguardando, guardando esse material, esses alimentos, para a sobrevivência da sua população. Então, o que acontece? No momento que os países se fecham, há uma necessidade de o quê? De se buscar fontes regionais, fontes locais de alimentação para que a gente consiga subsidiar toda a população daquele local. Então, os países acabam se fechando e reduzem um pouco dessa importação e essa exportação de produtos. E a gente também tem essa questão do lifestyle moderno, que é o quê? As pessoas comerem alimentos mais saudáveis, praticar exercícios, ter uma noite de sono mais tranquila, tentar diminuir um pouco o ritmo de trabalho para não ter nenhum problema ali acarretado em relação à pressão alta, infarto, ou outras doenças relativas ao estresse. Então, tem essa tendência mundial agora de se tentar trazer uma alimentação mais saudável para o cotidiano das pessoas.
né? Então, quando a gente trabalha um pouco com alimentação monótona, né, a gente tem ali o prato preferido do brasileiro, que é o PF, né, que é o arroz, feijão, bife, a batata frita, e a farofa ou uma salada, dependendo de qual localidade no Brasil, aí, o PF ele varia um pouco. Então, a gente tem uma alimentação muito monótona, naturalmente. Ela é baseada nesses alimentos, principalmente, e saiu uma pesquisa que eu não lembro aonde, que mais de 90% da nossa alimentação baseada em amidos, em carboidratos, eles vêm de milho, trigo e de arroz. Então, nós somos totalmente dependentes desses tipos de cultura. E no Brasil, a produção de trigo é muito baixa devido ao clima, então você tem mais uma produção de milho e uma produção de arroz ali muito localizada no sul. Então, não é uma produção muito grande. Então, a gente acaba sendo dependente do mercado externo para poder suprir essa alimentação. E por que não a gente tentar consumir outros produtos, outros alimentos que podem agregar muito mais em questão de sabor, em questão de compostos bioativos, em questão até de sensorial, esses produtos melhorarem a parte sensorial, né, da alimentação. Só que por que a gente não consegue, a gente não insere esses produtos regionais na nossa alimentação cotidiana? Será que é por falta de conhecimento? Então, é isso que a gente está tentando trazer aqui, divulgar um pouco desses alimentos amazônicos, o que a gente pode trabalhar com eles. Será que é a falta de acesso? Eu vou falar um pouco lá na frente. A dificuldade grande que a gente tem lá no Amazonas, na questão da logística, né? Não tem estradas que ligam as principais cidades, tudo é pelo rio, então a gente sabe que o tempo é muito maior de deslocamento desses alimentos. Ou será que é o preço? Será que chega no Sudeste com um preço que é acessível para competir ali com uma banana, com uma laranja, com um morango? Nós estamos na época do morango agora, então o preço está um pouco mais barato aqui no Sudeste. Será que esses alimentos amazônicos eles conseguem chegar no Sudeste, no Sul, no Nordeste, com um preço que seja competitivo com os produtos que já são normalmente inseridos na nossa alimentação? E também trazendo um pouquinho aí dessa tendência da industrialização da área de alimentos, né, que eu creio que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui ou são engenheiros de alimentos ou estão cursando o curso de engenharia de alimentos. E a gente tem 5 tendências globais baseadas, né, na área de alimentação, e que o Brasil precisa se alertar para isso, para que as empresas na área de alimentos possam crescer e a economia girar e melhorar o desenvolvimento do país, né? Primeiro, a questão da personalização. Então, quanto mais personalizado for esse alimento, melhor. Ou seja, se a pessoa tem déficit de alguma vitamina, se ela tem um problema na microbiota, se ela tem uma doença, uma comorbidade, então esse alimento é mais personalizado. Ele tem que ser mais prático. A gente sabe que a nossa rotina é muito acelerada, apesar da pandemia aí, muitas pessoas têm trabalhado em home office, talvez trabalhados até mais do que se estivesse trabalhando presencialmente. E o que acontece? Rapidinho que a apresentação fechou aqui, tá? Então, essa praticidade ela é muito importante na hora da alimentação, né? Os alimentos funcionais também são importantes. A gente não quer só alimentar no qual essas substâncias elas sejam somente para a regulação do nosso sistema, carboidratos para dar energia, proteínas para algumas funções metabólicas ali, e gorduras também para alguma outra função específica. A gente quer alimentos que causem um bem ao nosso organismo, né? Compostos bioativos, vitaminas, fibras alimentares e outros. Os produtos free também é uma tendência no mercado mundial hoje, baseado nos produtos sem glúten, nos produtos com baixo teor de açúcar, com baixo teor de gordura, também é uma tendência, e embalagens verdadeiras, né? São aquelas embalagens que mostram o produto que realmente ele é, o que eu estou comprando ali na verdade, não é maquiada a embalagem. Então, eu compro aquilo que eu estou vendo e vou consumir aquilo que eu estou vendo. Tá? Então, por que é uma má notícia que a indústria se aproveite do boom vegano, entendeu? Então, o que acontece? Aumenta os consumidores verdes, enche o supermercado de produtos veganos, mais prejudiciais à saúde. Então, o que acontece? Dentro de um mercado, será que os produtos veganos eles têm uma tendência de crescer dentro do mercado consumidor? Será que esses produtos eles têm o potencial de nutrição específicos para alimentação de uma pessoa? Porque muitas vezes a gente trabalha com os produtos veganos, a gente tem um problema do preço, da praticidade, da falta de acesso desses produtos. Então, será que esse boom que está chegando, ele vai limitar um pouco a indústria de alimentos? Será que a demonização da indústria de alimentos ela vai acontecer, ou a gente consegue suprir isso e manter o mercado consumidor com produtos de qualidade, tá?
Então, o que acontece? A indústria de alimentos ela passa por um processo assim, que a gente fala, né, que é a abominação dos usos dos conservantes. Então, as pessoas não querem consumir mais produtos com conservantes. Então, o que nós vamos fazer? Então, vamos desenvolver mais produtos naturais, com conservantes naturais, né, ou com técnicas diferentes, no qual não precisa de usar conservante, tá? É a demonização do supermercado, então tem aquela questão das que o que importa são as feiras locais e os orgânicos, então muitas vezes as indústrias de alimento elas perdem esse espaço porque as pessoas preferem as feiras locais e os orgânicos, apesar dos produtos no supermercado serem produtos que são nutricionalmente bons e também tem a proteção microbiológica, tem as embalagens que são importantes na manutenção desse alimento, mas acaba o supermercado ele sendo jogado de lado. Então, a indústria de alimentos ela precisa se renovar para que as pessoas consigam ter no supermercado o mesmo tipo de produto que ela possa ter nas feiras locais e nas feiras orgânicas. E um problema muito grave também que está acontecendo na alimentação hoje, que é a alimentação por suplementação. Então, hoje as pessoas têm mania de tomar pílulas, fazer uso de suplementos alimentares, e muitas vezes as próprias pessoas, eu falo, né, que se alimentar hoje é um martírio, as pessoas não querem se alimentar, elas não têm mais o prazer de sentar à mesa e se alimentar de produtos, né, que são colhidos na horta, que são comprados no supermercado, no qual as pessoas possam se reunir, possam conversar, não, então para as pessoas é ruim a alimentação, então ela eu não quero comer isso, eu não posso comer isso, porque isso tem muita gordura, tem muito açúcar, então acaba que tem esse problema muito grande na cabeça das pessoas, tendendo essa alimentação por suplementação, então a indústria de alimentos ela precisa se adaptar a isso também, tá? Então, falando um pouco aí sobre os compostos bioativos, né, que eu vou falar ao longo dos trabalhos que eu vou apresentar, né, a gente tem uma gama de compostos bioativos, que são compostos que vão fazer bem à nossa saúde, né, se a gente alimentar com concentrações ideais, né, a gente tem o licopeno aí presente no tomate principalmente, tem ação antioxidante, anti-inflamatória, redução da pressão arterial, as antocianinas têm ação antidiabética, neuroprotetora e controle de peso, os glicosinatos têm ação anticarcinogênica, detoxificante e também melhoria das funções hepáticas, e os carotenoides aí têm a ação antioxidante, prevenção de câncer e doenças cardiovasculares, tá? Aí saiu esse gráfico aí há um tempo atrás, mostrando qual que é a perspectiva de consumo de bioativos pela população americana. Então, a gente vê que tem uma longo crescente desse consumo, né, uma projeção em até 2024, então é um mercado interessante. Então, para a indústria de alimentos, além dela ter que se renovar pelo que o mercado está exigindo, as boas práticas, ela também precisa de oferecer produtos de qualidade e de alto teor de compostos bioativos para que consiga suprir essa demanda, né, tanto nutricional da pessoa ao consumir, quanto a demanda social das pessoas quererem consumir esse tipo de produto, né? Então, nós sabemos, né, a maioria dos engenheiros de alimentos já formados, quem está fazendo o curso aí, já deve ter feito alguma disciplina, que a gente sabe que os alimentos in natura, eles apresentam uma grande suscetibilidade, né? A degradação física, a degradações químicas e a degradações biológicas. Então, esses fatores intrínsecos e extrínsecos que podem alterar os alimentos durante o processamento ou durante o armazenamento, ele é importante para a indústria de alimentos, para ela se renovar e poder atingir esse mercado. Então, eu tenho que produzir um produto que tem alta qualidade nutricional, que ele tem ali várias tags ligadas a ele, a tag verde, né, de questão de sustentabilidade, a tag vegana, a tag de uso orgânico. Então, tem todos esses princípios que a indústria tem que se basear, mas ela tem esse problema da questão das degradações que acontecem ali. Então, é um outro passo que ela precisa avançar, né, e estudar cada vez mais, né? Aí, quando eu trago o tema principal da palestra, né, que é a Amazônia, a gente que trabalha na Amazônia, né, ou as pessoas que veem a Amazônia, elas veem a Amazônia como o potencial de sustentabilidade, o pulmão do mundo, onde a biotecnologia ali tem coisas que nunca ninguém estudou, tem produtos ali que podem ser a cura do câncer, a cura da AIDS. Então, quando a gente vê a Amazônia, a gente pensa em sustentabilidade. Então, nós lá, pesquisadores, a gente não pode trabalhar com um processo no qual eu vou ter esse dano à floresta amazônica. A gente sempre tem que trabalhar com o quê? Com a floresta em pé. A floresta em pé é importante para a gente. Então, qual que vai ser as práticas para a gente desenvolver ali
principalmente a questão de emprego e renda das populações ribeirinhas, né, das populações indígenas, mas sempre baseada nessa questão da sustentabilidade que não só o Brasil, como o mundo inteiro observa, né? A gente sabe aí que tem diversos países que colocam dinheiro na Amazônia para mantê-la em pé. Então, eu também, como engenheiro de alimentos, como os meus alunos que estão aqui assistindo, que são engenheiros de alimentos que vão trabalhar na Amazônia, eles precisam de ter isso na cabeça, que a Amazônia, ela sempre está ligada com a sustentabilidade, né, com o uso de práticas verdes, né? E o povo amazônico, né, eu coloquei essa imagem aqui, ele é muito ligado à sua cultura, né? Ele tem um apego muito grande com a sua cultura. Então, como que a gente consegue trabalhar na área de alimentos ao mesmo tempo que eu consigo fazer práticas sustentáveis e que eu possa não atingir a cultura deles, que eu possa manter a cultura deles, né? Aí eu mostrei umas imagens aí, tem a festa do Boi Bumbá, que é uma das festas culturais mais importantes do estado do Amazonas, tem aí o prato que é o, se eu não me engano, acho que é o jaraqui, que é um dos peixes que é mais consumidos lá no estado, com seu baião, com a sua farofa e com o seu vinagrete. Ali a gente tem uma figura do barco, né, mostrando como que é feito o transporte lá no Amazonas. Ele é tudo feito pelo barco, tanto barcos pequenos para fazer transporte de pessoas, como barcos grandes para poder fazer transporte de mercadorias. E aí uma foto também mostrando um pouco da diversidade de alimentos que tem lá. Aqui a gente consegue ver alguns alimentos são mais comuns para a gente, melancia, batata, a mandioca, e tem outros produtos também que não são tão conhecidos, né? Então, a floresta amazônica ela tem um potencial muito grande de compostos bioativos, né? Então, a gente tem aí o camu-camu, que ele tem um alto teor de vitamina C, a gente tem o açaí, que tem a sua parte de alto teor de gordura, de lipídios insaturados, você tem muita antocianina, você tem aí o cupuaçu, que tem muitos ácidos orgânicos, que são importantes também na alimentação, você tem o tucumã, que é rico em carotenoides, você tem o abil aqui, que ele também é rico em compostos orgânicos, e o abil roxo, que também tem muitas antocianinas, que é interessante esses alimentos para a indústria de alimentos poder trabalhar, né? A gente tem os tubérculos também, que é uma outra linha de pesquisa que eu tenho trabalhado lá. A gente tem o ariá, que é esse tubérculo aí que parece um pouco uma cenoura amarela, cenoura mandioquinha, cenoura salsa, né? Mandioquinha salsa, tem vários nomes aí no Brasil. A gente tem o cará roxo, que é uma das espécies que a gente tem mais trabalhado hoje, que ela é riquíssima em antocianinas, tem uma mucilagem que é maravilhosa, tem um amido que é maravilhoso, tá? Aí eu gosto sempre de colocar essa foto do aluno meu, Domingos, não sei se ele está aqui na apresentação, mas mostrando o tamanho dos tubérculos lá, né? A gente consegue colher um tubérculo lá, mais ou menos pesando entre 100 e 150 quilos cada tubérculo, né? Devido à grande umidade que a gente tem na Amazônia, a gente consegue ter produtos com não só de alto valor nutricional, como de tamanho mesmo, de volume de produto, né? E a floresta amazônica também, ela não é só conhecida pelas suas frutas, pelos seus compostos bioativos. Ela também é uma imensidão de probióticos, de prebióticos, de aminoácidos. Então, a gente tem ali uma infinidade de produtos, de possibilidades que o Amazonas, né, e que a região amazônica, de um modo geral, ela pode entregar para a sociedade, e o que falta mesmo é investimento e pessoas que estão ali para estudar esse potencial, né? Então, as tendências da indústria de alimentos, né, é o uso de produtos naturais e uma nova forma de processamento. Então, será que eu consigo processar esses alimentos, ter o mesmo tempo de vida de prateleira e conseguir manter as suas características físico-químicas, suas características nutricionais, suas características microbiológicas, num espaço de tempo talvez do mesmo tamanho ou até maior do que os métodos convencionais? A gente vai ver aqui agora, né? E um dos problemas muito grandes que a gente tem no Amazonas, e que eu tinha falado aqui, é a falta de logística, né? A gente poder ver aí, ó, a extensão em quilometragem dos rios, né, que compõem a bacia do Rio Amazonas ali, chega a ser 16.798 quilômetros de rio, ou seja, você pode somar todos ali as bacias principais de fluxo de mercadorias, que não deve chegar nem 10% da quantidade, né, de rios e desse transporte. Então, nós somos totalmente dependentes disso. Então, como pesquisador, como professor no Amazonas, eu vou conseguir transportar esse produto de alta qualidade para um outro lugar no Brasil ou para um outro lugar no mundo, sabendo que ele vai gastar entre 5 a 6 dias para sair de Manaus e descer de barco até Belém, que é onde tem um porto que é ligado com
o oceano para poder essa carga escoar? Será que o amazonense, por exemplo, que foi morar no Japão, que quer consumir o açaí, ele quer consumir o mesmo açaí que ele consome em Manaus? Então, como que eu vou fazer esse transporte desse material em longas distâncias e tentar manter a qualidade desse material através de técnicas diferentes? Então, como a gente vai fazer isso? É o que a gente vem estudando lá pelo nosso grupo, tá? Então, quando a gente trabalha com essas novas tecnologias, a gente tem que pensar em novas formas de processamento que estão se desvinculando um pouco dos processamentos principais, que é a pasteurização, né, ou os processamentos térmicos. Então, a gente tem aqui o ultrassom, eu vou falar de alguns trabalhos também, que é uma técnica que está sendo muito aplicada para processamento de alimentos, para extração de compostos, para inativação enzimática e microbiológica, campo elétrico de várias formas, alta pressão, o ozônio, o micro-ondas, e eu coloquei aqui, eu quis me arriscar a colocar aqui os processos de encapsulação, porque ele é uma nova tendência dentro do mercado na área de alimentos, porque se a gente conseguir encapsular esses compostos bioativos e inserir eles em alimentos que não têm um alto teor de compostos bioativos, eu posso ter um produto que já é normalmente consumido pela sociedade, mas ele é enriquecido com esses compostos. Ele vai estar protegido ali dentro, ele pode andar por várias distâncias e se manter com sua qualidade nutricional ali durante o armazenamento e durante o transporte, tá? Então, com isso, a gente criou lá em Manaus o nosso grupo, né, que é o Grupo de Inovação em Biotecnologia para Alimentos da Amazônia. O nome do grupo é GIBA, tá? Então, IBA é fruta, né, alimento em uma língua que eu sempre esqueço o nome, de uma língua de uma tribo indígena, de um povo indígena próximo ali de Manaus, tá? Então, quer dizer alimentos. Então, coube muito bem o nome para a sigla aí do nosso grupo em si, tá? Então, hoje a gente tem ali, em alunos de graduação, a gente tem 6 alunos trabalhando com tecnologias emergentes, né, aplicadas ao processamento de alimentos. De mestrado em engenharia de materiais, eu tenho 6, trabalhando principalmente com os amidos amazônicos, que é uma linha que a gente tem implementado lá. Na ciência farmacêutica, a gente tem trabalhado um pouco também com as novas tecnologias baseadas um pouco mais na toxicologia. E no doutorado, a gente tem 4 alunos trabalhando com encapsulação e com amidos de alimentos, amidos amazônicos, e eu vou falar um pouco sobre os trabalhos que eles estão fazendo, né? Então, essas aqui são todas as universidades que eu tenho parceria, já tenho parceria também com o pessoal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri. Vou falar depois, vai ter um slide que eu vou mostrar a parceria que eu tenho, mas tem parceria com o Unicamp, com a Unesp, com a UFLA, com a Universidade Federal do Ceará, com o CDTN, que é o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear lá da UFMG, o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, e com a Embrapa também, tanto a Embrapa do Rio quanto a Embrapa de Fortaleza, a gente tem esse contato com eles, tá? Então, lá no Amazonas, a gente implementou 2 linhas. Então, eu dividi essas 2 linhas em produto e processo. Então, tem pessoas que trabalham com produto e tem pessoas que trabalham com processo. Então, aqueles que trabalham com produto, a gente está trabalhando com frutas tropicais da região, né? Trabalhando com açaí, com guaraná, que são commodities um pouco mais conhecidos, né? No mundo inteiro já conhece o açaí e o guaraná, o cupuaçu e o camu-camu também, que é a fruta que eu tenho mais trabalhado ultimamente. E biopolímeros extraídos de tubérculos da Amazônia, né? O areal, o cará roxo, o cará de espinho, outras espécies também de tubérculos que a gente está começando a estudar. E também dividido em processos, né? O processo de encapsulação, de tentar manter esses compostos bioativos por um tempo maior, né? De vida de prateleira. E as tecnologias emergentes, a gente tem trabalhado mais com ultrassom, com plasma frio, com processamento por micro-ondas e a radiação gama também, que a gente tem trabalhado um pouquinho. Tá? Então, começando a apresentar alguns trabalhos, né, para trazer esse contexto de inovação aplicada a alimentos. Esse trabalho, tá, foi publicado na LWT em 2018, é um trabalho que a gente fez a encapsulação da polpa de tucumã, que é uma fruta muito conhecida na região amazônica, ela é muito consumida pelos manauaras, pelos amazônidas, mas não tem um fluxo desse alimento tanto para outros estados, ele é muito consumido lá. Então, o que a gente pensou, né, de tentar trazer uma nova possibilidade de produto para eles, tá? Ao invés de eles comerem o tucumã assim, como fruta, né, in natura, tentar transformar isso em um suco. Né? Então, o que a gente fez? A gente estudou vários materiais de paredes, como goma arábica, maltodextrina, amido modificado e dextrina, na produção desse tucumã em pó. Então, a gente conseguiu ver mais ou menos qual que era, eu coloquei um gráfico e um exemplo, mostrando ao longo do armazenamento como que esses materiais eles se comportam em relação à absorção de água. Então, eu preciso que o meu alimento ele absorva uma quantidade de água menor, né, para não se deteriorar.
Então, esse foi um trabalho da Renata, e a Renata foi formada em Engenharia de Alimentos lá no UFAM, e ela estava como mestranda na Unicamp, trabalhando, se não me engano, com o professor Marcelo Cristianini, lá com tecnologias emergentes. Foi um trabalho bem legal, foi um dos primeiros trabalhos, logo que eu entrei na universidade, foi a minha primeira aluna de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, e a gente conseguiu publicar esse trabalho com ela, né? Uma outra aluna minha também, de graduação também, esse é o TCC dela, a gente fez a encapsulação também de frutas amazônicas, nesse caso foi o camu-camu, só que ao invés de utilizar como material de parede alguns carboidratos, a gente usou algumas proteínas. Então, a gente utilizou a proteína isolada, a proteína hidrolisada e a proteína concentrada do soro de leite. E a gente conseguiu ter, e a gente fez duas técnicas diferentes de secagem, né? Foi a secagem por spray dry e a secagem por liofilização, e a gente conseguiu ter uma retenção muito grande desses compostos bioativos, né, ao longo do armazenamento, e principalmente o whey protein, que é o isolado, tem mais proteína, então a possibilidade de proteção desse material é melhor. Então, foi o melhor resultado desse trabalho, né? A gente também publicou esse trabalho dela na European Academic Research, foi esse ano que a gente conseguiu publicar o trabalho dela, né? A Anice ainda está com o trabalho parado ainda para a gente poder fazer, mas a gente vai mandar. Mas o que era? É a aplicação de encapsulados do maracujá doce, que é um maracujá muito conhecido lá na região, que eu acho que no Sudeste também tem um pouco dele, como um conservante natural em carnes, né? Então, a gente fez um hambúrguer de carne, encapsulou esse material para ver se a gente conseguiria ter um novo conservante, né? Que não tivesse crescimento ali tanto de micro-organismo ou quanto aumentasse a rancidez oxidativa do hambúrguer. E a gente teve resultados bem interessantes para a conservação. A gente conseguiu conservar quase 1,5 vezes o tempo do hambúrguer sem nenhum conservante, né? Então, a gente conseguiu preservar quase 1,5 vezes o tempo de vida desse hambúrguer, né? Um outro aluno meu de mestrado, que é o Felipe, que ele é engenheiro químico da Universidade Estadual do Amazonas, a gente tem trabalhado muito com a encapsulação de uma enzima que tem no abacaxi, que é a bromelina. O abacaxi do Amazonas, ele é riquíssimo em bromelinas, tanto que se eu descascar um abacaxi aqui hoje, é capaz de amanhã ele estar estragado, porque a ação da bromelina, a quantidade é tão alta, que ela acaba degradando muito rápido. E ela tem uma importância muito boa, a bromelina, para algumas vias metabólicas, né, para alguns processos dentro do nosso corpo. Então, a gente está tentando encapsular essa bromelina numa matriz que é própria do Amazonas, que é a castanha. Utilizar a própria proteína da castanha para encapsular um produto amazônico para tentar melhorar a sua vida de prateleira ali e a sua ação de target, né, de chegar no intestino e liberar aquela bromelina, aquela proteína específica para ela estar mais biodisponível dentro do nosso organismo, né? Aqui é o Vinícius, é o meu aluno de doutorado, tá? Ele é professor da UFAM também, ele é educador físico. Então, quando ele me procurou, ele queria trabalhar com alguma coisa voltada para o exercício. Então, como que a gente poderia trabalhar com alguma coisa amazônica, com um processo diferente, aplicado ao exercício? Então, a gente está desenvolvendo sistemas encapsulados à base de guaraná, e eles são encapsulados em carboidratos e em proteínas que são utilizadas pelos praticantes de exercício. Porque muitas vezes quem é praticante, assim, quem é atleta profissional, ou quem é semi-amador e tem uma dieta muito rígida, ela não vai consumir outro tipo de carboidrato ou outro tipo de proteína, aquilo que não está na dieta dela. Então, vamos tentar fazer um sistema que seja compatível com a dieta dele. Então, a gente está encapsulando em proteínas e carboidratos específicos do exercício para ver se tem essa resposta melhor para corredores lá de Manaus, né? Para um grupo de corredores que a gente está trabalhando. A gente também trabalha numa parte de encapsulação também, que é um outro tema que também está com um boom aí na nossa sociedade hoje, que são as plantas alimentícias não convencionais, tá? Então, a gente tem um grupo muito forte lá, que agora as alunas já são mestras, elas já formaram, que é a Josiana e a Laiane, elas eram alunas do PPG-100, tá? Alunas do professor Edgar e da professora Jaqueline, que são meus parceiros nessa área de encapsulação. Então, a gente encapsulou, no primeiro trabalho, foram 2 berries amazônicas, que chamam buchichu, que é a Clidemia japorensis e a Clidemia ita. Então, a gente conseguiu encapsular essas frutas e conseguiu ter uma alta retenção desses compostos bioativos durante o armazenamento. E isso é interessante, que a gente consegue levar esses produtos da Amazônia a localidades um pouco mais longe. E também, é uma flor também lá da região, também uma punk, que é a vinagreira, que a gente também conseguiu reter bastante esses compostos bioativos durante o processo de encapsulação, né? Um outro trabalho que a gente tem feito
com a encapsulação também do guaraná, só que a gente está avaliando agora qual que é a eficiência desse encapsulado na proteção da qualidade do guaraná e se essas substâncias elas vão conseguir entrar no organismo e ter uma resposta imune interessante e serem algum agente ativo para as células tumorais, né? Então, é um trabalho junto com o Calil, que ele já se graduou agora em biotecnologia pela Estadual do Amazonas, junto com a professora Jerusa Quintão, que é do programa de imunologia da universidade. Então, a gente tem trabalhado um pouco esse link de alimentos regionais aplicados a algum tipo de doença, alguma enfermidade. Então, está sendo bem legal esse trabalho, né? O outro trabalho de encapsulação que a gente tem trabalhado também é com a Jaine. A Jaine, ela é aluna de doutorado lá na Universidade Federal de Lavras. Ela foi a minha aluna de iniciação científica quando eu estava no doutorado. Ela me ajudou muito na minha tese, e hoje eu estou orientando ela no trabalho. Então, a gente conseguiu, nesse trabalho dela do mestrado agora, que a gente encapsulou o camu-camu, só que a gente encapsulou em matrizes prebióticas, ou seja, além de eu ter um composto com alto teor de vitamina C e com alto teor de antocianinas, eu encapsulei ele em matrizes prebióticas. Então, também para ele chegar no organismo e ser um alimento para a microbiota ali do organismo, né, e poder melhorar suas funções intestinais ali, né? Então, a gente já publicou os 2 trabalhos dela esse ano também, tá? Um a gente trabalhou mais a parte de encapsulação e da estabilidade, e o outro a gente trabalhou mais as propriedades fisicoquímicas desse material em pó, né? A Tamires foi uma aluna minha da farmácia, né, graduação em farmácia, que a gente fez a encapsulação do óleo de castanha do Brasil, só que a gente fez para agregar em produtos panificados. Então, como será que eu consigo utilizar esse óleo para agregar esse sabor, né, agregar o aroma, o sabor do óleo de castanha em produtos panificados? Então, a gente encapsulou em diferentes proteínas, na verdade, né? A gente utilizou proteínas vegetais não vindas de animais, né? Então, a gente utilizou ervilha, arroz e soja, se não me engano, e a gente conseguiu encapsular também esse material e aplicá-los ele em brownie. Foi uma aceitação sensorial excelente, né? O artigo está aí, foi publicado esse ano na Food Research, né? E hoje ela está como doutoranda lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? A professora Joyce, que deve ser conhecida de vocês aí, dos alunos da universidade, né? A Joyce, a gente conhece, a gente é do mesma professora de doutorado. Eu conheci a Joyce quando ela estava começando a dar aula, ela foi minha professora, a gente começou a conversar ali, trocar ideias sobre o processo de encapsulação que eu tinha feito no mestrado, e ela me apresentou a minha orientadora de doutorado, e a gente está aí nessa parceria até hoje. E a gente trabalhou com 2 alunas dela, né, que foi a Jusilane e a Lorena. A Lorena, ela fez a encapsulação também do óleo de castanha, só que a gente aplicou ela a gente fez em inulina e a gente aplicou em chocolate para tentar dar um sabor diferente aos chocolates amargos, e a Jusilane, a gente fez a encapsulação do buriti para aplicar em iogurte, né, que é aquilo que eu tinha falado, é um produto, iogurte, ele tem aquele sabor característico, então eu posso aplicar um alimento ali em pó, no qual eu vou ter um acréscimo sensorial e um acréscimo também de compostos bioativos no final, né? Aí, indo para a parte agora dos estudos de amidos, mucilagens e derivados, eu tenho a minha aluna de mestrado, a Cristiana, né, a aluna de mestrado vai defender agora sexta-feira, e ela tem trabalhado muito com estudos reológicos de soluções da mucilagem do cara roxo, né? Então, a mucilagem do cara roxo, ela é um estabilizante sensacional, então a gente tem trabalhado muito com isso. E no trabalho dela, a gente tem implementado muito um teste reológico que chama 3ITT, que é 3 intervalos de tixotropia. Então, o que acontece? Eu estou pegando esse meu gel de amido e estou causando uma deformação nele menor, depois eu causo uma deformação maior, depois eu causo a mesma deformação menor anteriormente. E eu quero ver se esse gel ele se mantém estruturado. Porque se esse gel se mantém estruturado, ele é muito interessante, por exemplo, para eu desenvolver alimentação escolar para povos indígenas na Amazônia. Então, eu posso criar esse gel, secar ele, levar ele para essas comunidades só acrescentam água e ele vai ter a mesma consistência de mingau, né, ou de papa que eu tinha feito anteriormente. Então, a gente tem estudado isso para tentar uma nova possibilidade de alimentação para as comunidades indígenas lá do Amazonas, né? Aí a gente tem um outro trabalho
que é o amido de Ariá, que é uma fonte de amido não convencional, lá da Amazônia, né? Ela lembra um pouquinho, igual eu tinha falado, uma mandioquinha de salsa, só que ela é um pouquinho mais clara. É um trabalho que os dois alunos já defenderam de mestrado, né? Da Ana Paula e do Domingos, que foi o Domingos, principalmente, né? Que trabalhou com esse novo amido, né? A gente fez a extração e fez a caracterização junto com a professora Maria Tereza da FEA, que hoje eu estou fazendo pós-doutorado aqui com ela, e a gente tem trabalhado em verificar essas novas fontes não convencionais de amidos e aplicar ele em alguns processos. Aqui foi um trabalho simples, que a gente submeteu esse trabalho agora, no qual a gente estava avaliando esse amido em comparação com outros amidos já convencionais, como o amido de milho, de batata e de mandioca, né? Então a gente pode ver nessa figura do meio o gel, né? O gel de Ariá é um gel muito duro, um alto teor de amilose, um gel muito duro, só que retrograda muito esse gel. E o gel de batata, ele não é tão estruturado, ele fica mais não fica numa forma mais fixa, e o milho é intermediário entre eles aí, tá? Então o Ariá tem essa possibilidade interessante de ser aplicado em embalagens e outros processos no qual você quer uma rigidez do seu produto, tá? Aí outra minha aluna, Karen, que é minha aluna das ciências farmacêuticas, a gente tem trabalhado um pouco com essa inovação de tecnologias emergentes aplicadas a amidos. Então, qual que será que é o comportamento de um ultrassom na modificação desses amidos nativos de lá? Será que eu consigo, com uma técnica emergente, sem o uso de solventes orgânicos que podem poluir o meio ambiente, eu consigo ter características interessantes desse amido? Então, eu tenho trabalhado com isso. A Sara é minha aluna de graduação, de PIBIC. Ela tem trabalhado com a mesma linha da Karen, só que ela tem trabalhado aplicado para micro-ondas. Então, será que um micro-ondas eu consigo modificar a estrutura do amido ao ponto de eu ter um amido modificado interessante para várias aplicações industriais? Então, a gente tem trabalhado com isso, né? Tem a minha outra aluna, a Natari, que tem trabalhado com a mucilagem do cará roxo para encapsular as frutas. Então, a gente viu que a mucilagem do cará roxo era muito interessante em questão reológica, em questão de formar uma emulsão no trabalho da Cristiana. Então, aí a Natari está fazendo a aplicação dele através de secagem de spray dry para ver se a gente consegue proteger esse material por mais tempo, né? A Maria Clara tem trabalhado também com uma combinação de mucilagem com ultrassom para estabilização de sucos, tá? Que isso é interessante, porque a gente compra, por exemplo, um suco no supermercado, um suco aí de maracujá, um suco de abacaxi, ele muitas vezes ele está decantado. Então, será que eu utilizando um aditivo natural, que no caso era a mucilagem, aplicando o ultrassom, né, para a gente ter um processo de homogeneização mais eficiente, será que eu consigo manter estável fisicamente esse meu suco durante o armazenamento? Então, esse foi o trabalho de PIBIT dela, né? Aí, lembra que eu tinha falado da questão do amido? Será que esse amido é bom para formar filmes? Então, tem uma aluna minha, a Ruandra, que ela é mestranda do PPG-100 também, da Materiais, que ela tem aplicado esses amidos na produção de biofilmes. Então, a gente consegue ver que a gente consegue produzir um filme que é interessante, que tem características mecânicas bem interessantes, tá? Então, ela está terminando o estudo agora dela, para ela poder defender defender no PPG-100. Aqui é o Daurimar, que é um outro professor da Educação Física da UFAM, que tem trabalhado comigo também na parte de alimentos para o exercício, e a gente tem pegado um pouco de desenvolver esses hidrogéis das mucilagens aí de amidos de cará roxo aplicados ao exercício. Então, eu não sei se tem alguma pessoa aqui que faz exercício, que é semi-atleta ou que é atleta, você consome aqueles tubetes, né, de carboidratos, né, o pessoal no meio da competição consomem esse alimento ali para poder ter um ganho de energia. E o que acontece? Então, esse gel ele tem que ser sensorialmente interessante para que um atleta, no momento que ele abra o sachê e faça o consumo, esse gel ele tem que sair rápido e ele tem que ter uma textura interessante com ele. Então, a gente tem aplicado tanto esse gel do cará roxo e aplicado com açaí, que é uma fonte interessante de compostos bioativos que pode reduzir o estresse oxidativo do atleta durante a competição. Então, a gente tem trabalhado com isso. O Ivan, que é um outro professor também da UFAM, e ele é da Educação Física, ele tem trabalhado também uma rota parecida com o do Daurimar, só que a gente está aplicando o Guaraná agora, tá? A gente está definindo aí nos grupos que a gente vai atuar, né? Se vai ser corredores, se vai ser crianças, se vai ser jovem, se vão ser atletas de modalidade de luta, de atletismo. A gente está vendo ainda como que a gente vai fazer essa aplicação, tá?
Aí aqui é uma outra que, a partir dos estudos que a gente foi tendo ao longo dos anos, né, ao longo dos anos, eu tenho 3 anos que eu estou na UFAM só, mas aí, quando eu entrei no PPG-100, eu conheci a Camila e conheci o professor Sérgio. Camila é ex-aluna do professor Sérgio, e a gente conversando muito sobre como que a física pode responder algumas perguntas na área de alimentos, e a gente criou informalmente um grupo chamado Física do Amido, né, que a gente pegou primeiro como esse target, o amido. Então, como que será que as mudanças estruturais, né, que as mudanças cristalinas do meu amido, eles podem afetar as propriedades físico-químicas. Então, será que eu consigo desenvolver metodologias novas de estudo de cristalografia, né, de saber como que é esse cristal desses amidos e aplicar eles em alimentos? Então, esse foi o primeiro trabalho que a gente publicou agora também, em 2020, que foi um trabalho simples, que a gente criou uma metodologia nova de quantificação, né, da cristalinidade em amidos, baseados em modelos matemáticos mais robustos, e a gente não só consegue ter essas informações de cristalinidade, mas eu consigo ter informações com a forma do cristal, como o defeito, se ele é muito defeituoso, esse cristal ou não. Porque imagina se eu for desenvolver, por exemplo, um sistema de nanocristais para aplicar em embalagens, para aplicar, por exemplo, em emulsões. Será que esses cristais eles têm uma conformação interessante que consegue manter uma estrutura ali na hora de fazer a gotícula da emulsão, ou conseguem realmente melhorar? Será que o processo ele vai formar cristais específicos se eu modificar alguma coisa no processo? Será que eu posso modular a formação desse cristal através de processos diferentes? Então é isso que a gente está trabalhando, tentar ver rotas específicas de tecnologias emergentes para tentar formar nanocristais para a gente poder aplicar em alimentos, né? Aí a gente fez esse estudo aplicado com ultrassom e a hidrólise ácida. Apesar de a gente conseguiu ver que só o ultrassom sozinho, ele não conseguiu chegar à formação de nanocristais, mas a gente conseguiu causar defeitos nesse grão, que a gente diminuiu o tempo de hidrólise ácida de 5 dias para 45 minutos. Então, eu consigo fazer uma hidrólise muito mais rápida, produzir cristais mais perfeitos e com a cristalidade muito mais alta. Então, a gente consegue aplicar isso para amidos amazônicos, que é o que a gente vai começar a estudar agora, né? Aí, voltando, a minha aluna, que esse é o trabalho, a Cristiana, que fez um trabalho de TCC dela, que foi o uso do ultrassom na formação de emulsões estáveis do óleo de castanha, que teve um resultado bem interessante. Ela publicou também em 2019 esse trabalho, no qual a gente conseguiu avaliar que o tempo de processamento e a potência utilizada do ultrassom em emulsões, eu conseguiria estabilizar a minha emulsão por mais tempo. Então, uma tecnologia emergente, eu posso utilizar sem o uso de solventes ou algum tipo de aditivo que vai melhorar a estabilidade, só com o uso do ultrassom eu consigo manter essa estrutura mais estável, né? Aí esse foi um trabalho muito legal também que a gente fez com ultrassom, que foi o TCC da minha aluna Larissa, ela já formou agora, ela já formou ano passado, na engenharia de alimentos. Então, o que que a gente fez? A gente utilizou somente o processo de ultrassom para ver se a gente conseguiria melhorar a estabilidade desse... A gente usou o ultrassom e um pouquinho só de goma arábica, para ver se a gente conseguiria manter estável por mais tempo o suco de cupuaçu, porque o suco de cupuaçu ele é muito consumido lá, e ele rapidamente ele separa, né, no copo. Então, como será que a gente conseguia desenvolver um suco que fosse mais estável? Então, essas fotos aqui, ó, a gente mostra mais ou menos, isso foi 21 dias, tá, após o processo de homogeneização. Nesse último aqui, ó, foi o tempo que a gente conseguiu, a gente não modificou a estrutura, ele ficou praticamente estável. Ele teve pouquíssima cremeação em cima do suco. Então, pode ser uma técnica nova de a gente produzir sucos de alta estabilidade física, que para o consumidor ele é ótimo, né? Porque a gente trabalha com essa parte sensorial. Se o suco ele é homogêneo, o consumidor compra. Mas se ele estiver separado, tiver que agitar e tal, então talvez pode causar alguma estranheza ele ver esse suco separado. Então, talvez não é interessante para ele comprar. Então, esse trabalho aqui foi muito legal de a gente mostrar essa técnica de ultrassom aplicada à homogeneização, né? Esse foi um outro trabalho que foi muito bom. Não posso ficar elogiando muito a minha aluna demais, senão os meus alunos vão ter ciúme, mas esse foi um trabalho de TCC da minha aluna, da Débora, e esse trabalho de TCC gerou 4 artigos que a gente publicou de um TCC, e tem mais um artigo que está submetido, que a gente vai
está esperando a resposta. Então, o que a gente fez? A gente tentou trabalhar com uma nova tecnologia de processamento de alimentos, que é o plasma frio. Então, o plasma é o quarto estado da matéria, né? Ele tem ali elétrons, ele tem radicais livres altamente excitados, né? Com alta energia. E o que acontece? Esses elétrons com alta energia, eles colidem com o alimento, com o micro-organismo, e acaba acontecendo alguma reação ali dentro. Pode ser uma reação de polimerização, uma reação de despolimerização, de quebra de cadeia, pode ser de vários tipos, né? Então, a gente aplicou para o suco de camu-camu. Então, o que a gente fez? A gente conseguiu tanto pasteurizar, entre aspas, né, o suco de camu-camu, utilizando somente uma técnica não térmica, que foi os primeiros 2 trabalhos dela, que um a gente fez a variação da potência e o outro a gente fez a variação da frequência do plasma para ver se tinha esse efeito. E os dois trabalhos mais recentes são trabalhos que a gente conseguiu modular o aroma. Então, a gente utilizou o plasma frio para modificar o aroma do suco de camu-camu, para talvez ter ali aromas, né, compostos voláteis interessantes, né, diferentes, que talvez consigam atrair mais o consumidor para consumir aquele suco. A gente conseguiu tanto modificar a tensão aplicada e ver essa modulação do aroma, tanto a modulação da frequência, né, para poder gerar esses aromas diferentes, tá? Então, os artigos estão aí, são bem interessantes, esses trabalhos da Débora, tá? Aí, depois desse sucesso desse trabalho da Débora, a gente começou a trabalhar, fez um outro trabalho de aplicação do plasma frio, só que agora o que eu quero avaliar? Será que o plasma frio, ele é uma técnica interessante para melhorar a cinética de secagem de um produto? Então, a gente pegou ali um produto que é muito consumido, que eu falei, que é o tucumano. Ele é consumido nessa forma aqui, em forma de lasca, né? Então, se eu tenho esse problema de transportar esse tucumã por longas distâncias, e eu tenho um problema muito grande também, né? Sobre a questão da falta de acesso à energia, né? De alta tensão, para poder produzir secadores grandes para poder secar esse material, então eu posso ter um plasma pequeno, que é uma fonte que liga na tomada, então eu consigo processar esse material, consigo talvez modificar a sua estrutura ali superficial e favorecer a transferência de calor e transferência de massa, né, a água saindo ali durante a secagem. Então, a gente conseguiu ver, a gente está quase terminando esse artigo, nesses resultados, a gente conseguiu ver que o plasma frio, ele conseguiu melhorar a cinética de secagem. Então, pode ser interessante, pode ser um processo que vai otimizar a secagem na indústria e eu posso levar esse produto para longas distâncias, e se eu estou otimizado o processo, eu estou utilizando temperaturas menores e tempos menores, eu vou degradar menos esse material. Então, esse tucumã, ele pode chegar para um amazonense, né, para um manauara que estiver fora do estado, com características sensoriais muito parecidas que se ele estivesse comendo in natura. Então, esse aqui é o outro trabalho de plasma, que a gente fez a aplicação de plasma agora para modificação de amidos, que é a outra linha, que esse também é o trabalho da Ana Paula e o Domingos, com a participação da professora Maria Tereza, no qual a gente fez a aplicação do plasma frio na modificação desses amidos, nesse caso foi o amido de Ariá. Desculpa, deixa eu beber uma água aqui rapidinho, que eu estou falando muito. Aí, o que a gente conseguiu ver? A gente conseguiu ver que o plasma, ele causa modificações superficiais no amido, que são interessantes, que você vai aumentar a solubilidade, você pode aumentar ou diminuir a viscosidade de pasta desse seu amido. Então, eu posso modular esse meu amido através de técnicas de plasma e ter um direcionamento industrial, né? um direcionamento tecnológico desse amido. Se a indústria quer um gel mais forte, eu aplico um plasma numa determinada condição e entrego esse amido para ele. Se eu quero um amido que seja um gel mais fraco, eu vou lá e aplico uma variável diferente, um processo diferente para entregar, né? Esses artigos também estão em fase de escrita também para a gente poder publicar logo, né? Um outro trabalho de aplicação de tecnologias emergentes foi da Sibeli, né? Ela até defendeu o mestrado ontem, no qual a gente aplicou a radiação gama tanto para a conservação da castanha do Brasil, quanto para redução do número de aflatoxina, né? A gente tem um problema muito grande no estado do Amazonas com a castanha, que é a alta umidade, a alta temperatura. Então isso, as castanhas são muito contaminadas por fungos que produzem muitas aflatoxinas. Então, como será que eu consigo fazer uma técnica
entre aspas, verde, né? Que eu não vou ter, eu vou ter o rejeito do cobalto ali no final, mas eu não vou ter outros insumos utilizando, outros reagentes para poder retirar essa aflatoxina. Então, o que eu conseguiria fazer essa radiação gama dessas castanhas para conservá-la e também reduzir. Então, a gente tem uma redução muito boa da aflatoxina do tipo B1, que é uma das mais perigosas, tá? Para o organismo humano. E, além disso, a gente conseguiu também ter níveis de peróxido de acidez que são menores do que recomendado pela legislação brasileira. Então, eu posso ter uma técnica de modificação que não é térmica e eu consigo, ao mesmo tempo, manter as características sensoriais da castanha e eu consigo eliminar a aflatoxina no final, né? Reduzir a níveis interessantes para o consumo, tá? Então, esse trabalho também a gente está para escrever, foi uma parceria junto com o INPA e com o CDTN, lá em Belo Horizonte, né? A Alexandra, que é um trabalho talvez um pouco mais diferente de técnicas emergentes que a gente tem trabalhado, mas é um trabalho que tem dado assim, resultados muito interessantes para a gente, que é o seguinte, que é o uso de bentonitas, né, o uso de argila, como filtros moleculares para antocianinas. Então, será que eu consigo, por exemplo, utilizar essas argilas como uma forma de capturar antocianinas de açaí e depois purificá-las e produzir um comprimido, produzir um fármaco, produzir um suplemento alimentar com alto teor de antocianina? Então, a gente conseguiu, através de algumas modificações, né, da argila, modificações térmicas, modificações mecânicas e modificações com ultrassom, de tentar melhorar essas propriedades de absorção dessas argilas e tentar purificar esse suco de açaí e ter essa antocianina mais purificada, né, para a gente poder ter um tipo de utilização, né? Também a Alexandra está para defender, agora o trabalho dela está bem interessante. Aí, junto com ela, trabalhou também uma outra aluna minha, Ana Flávia, né, de engenharia de alimentos, que ela fez um trabalho também parecido com o da Alexandre, só que ela fez para camu-camu, para a gente poder extrair as antocianinas da casca do camu-camu. Foi bem interessante esse trabalho também. Aí foi um outro trabalho da Ana Flávia, na época que ela estava no PIBIT comigo, que foi um trabalho de uso combinado de técnicas. Então, será que eu vou utilizar duas técnicas diferentes, pegar o melhor dessas técnicas e tentar ter um produto otimizado? Então, o que a gente fez? A gente pegou o suco de açaí e tratou ele com ultrassom sozinho, com plasma, com ozônio sozinho, e tratou os dois ao mesmo tempo. Então, a gente conseguiu ver uma boa redução de bactérias mesófilas, de bolores e leveduras, e uma manutenção muito boa dos compostos bioativos do açaí. Tá? É um trabalho bem interessante, foi publicado na Food Chemistry em 2018, e traz esse uso dessa possibilidade de técnicas agrupadas, de técnicas em conjunto, para a melhoria das propriedades do material depois. Tá? Outra tecnologia emergente é o uso do micro-ondas para pasteurização de suco de camu-camu, no caso, né? Então, a gente conseguiu ver uma alta degradação de enzimas, uma boa manutenção da vitamina C, tá? É um trabalho dos dois alunos meus, da Sara e do Luciene, também já está publicado, também esse artigo de 2019, e que deu um boom também para outros trabalhos, que ele foi um dos primeiros que trabalharam com tecnologias emergentes para a gente poder escalonar agora para outros alunos, né? O Luciedre, junto com uma parceria com a professora Francisca lá do INPA, a gente utilizou o ultrassom agora para avaliar se tem algum efeito no perfil de ácidos graxos de açaí e de buriti, que as polpas têm muito óleo, né? Pode causar alguma rancidez. E melhor, será que o ultrassom ele consegue aumentar a biodisponibilidade desse suco para quando o consumidor tomar esse suco, ele tem uma maior quantidade de carotenoides e antocianinas disponíveis para absorção? Então, a gente utilizou a técnica de ultrassom, foi um trabalho bem legal, a gente publicou esse ano na Ultrasound Sonochemistry, né? E o Luciedro hoje está aqui em Campinas também, na Unicamp, fazendo mestrado. Hoje também deve continuar também com ultrassom. Um outro trabalho com ultrassom também que a gente fez junto com a Francisca lá no INPA foi utilizar o ultrassom também na inativação enzimática de suco de camu-camu. A gente conseguiu ter junto, né, a térmica, colocar temperaturas mais baixas, próximas de 60 graus, e o uso do ultrassom combinado, a gente consegue reduzir essa concentração de enzimas, né, do material. Também a gente teve uma diminuição boa dos micro-organismos, tá? Eu não coloquei o gráfico para não ficar muito poluído, mas a gente conseguiu com essa técnica de ultrassom de banho, que é esses ultrassons que a gente usa para limpeza de vidrarias, aplicado com temperaturas um pouco mais baixas, os dois combinados, eu consigo ter um efeito interessante na pasteurização, né?
Outra aplicação de ultrassom também foi meu recém-aluno também de PIBIC, que vai continuar comigo agora também, que foi a aplicação do ultrassom de alta energia na esterilização de molhos de tucupi. O tucupi é um molho muito utilizado na culinária amazonense, só que ele tem um problema que ele é muito artesanal. Então, ele é feito por as pessoas e elas deixam na mesa do restaurante e isso pode causar algum tipo de contaminação. Então, será que eu sei utilizar uma técnica emergente no qual eu não vou modificar a parte sensorial do tucupi, que é muito importante, mas, ao mesmo tempo, eu vou ter um produto de grande tempo de vida de prateleira? Então, a gente fez esse trabalho e conseguiu ver uma redução bem significativa dos micro-organismos presentes no tucupi, né? Aí aqui agora é um trabalho que a gente tem desenvolvido com a Jaine, que é o do doutorado dela, que eu tinha falado que eu orientei ela no mestrado, estou orientando no doutorado, junto com o meu aluno também, o Carlos Ramon, que foi meu aluno na UFAM, que hoje está em Lavras, ele é orientado da minha ex-orientadora de doutorado, que a gente tem trabalhado com manteigas amazônicas para encapsulação de compostos bioativos através da técnica de spray chilling. Então, a gente tem conseguido ter uns resultados bem interessantes desse trabalho, tá? E é uma nova forma também de se utilizar também as manteigas, não só na área de cosméticos, a gente pode também trabalhar um pouco com elas na área de alimentos, no final, tá? Então, algumas conclusões que eu trago aqui, né, algumas reflexões que a gente pode trazer em relação ao uso de tecnologias emergentes e a Amazônia, que é o seguinte: a Amazônia em si só, né, se a gente se propor a conhecer a sua importância econômica, o seu potencial biotecnológico, o seu potencial alimentício ali dentro, e conseguir manter essa floresta de pé o tempo todo, a gente evita isso, a gente evita cenas como esta. Então, se a gente consegue ter grupos de estudo no qual a gente consiga mostrar resultados eficientes com técnicas verdes, que ao mesmo tempo eu consigo manter a qualidade desses alimentos, levá-los a distâncias mais longas, e mostrando essa importância nele, de modo geral, eu evito que o ser humano comece a degradar, comece a queimar a floresta, né? Então, a gente tem uma sorte que o estado do Amazonas, ele é 97%, ele não tem nenhum tipo de desmatamento, ele é um dos únicos estados da região norte. Então, é difícil manter o não desmatamento ali dentro. Então, se a gente conseguir mostrar esse potencial e que o estado pode tirar riqueza da floresta sem derrubá-la através de produtos com viés biotecnológico, é importante para a manutenção do meio ambiente, né, para a manutenção da floresta em pé e o desenvolvimento econômico da região, tá bom? Então, gente, eu queria agradecer novamente a disponibilidade de estar aqui, né, falei um pouquinho, ter falado mais de uma hora aí, se deixasse eu falava mais, eu não coloquei todos os trabalhos aqui para não ficar muito cansativo, tá? E tá meu e-mail aí, tá o QR Code também, quem quiser acessar o Lattes, ter acesso aos artigos está lá, eu estou disponível aí para qualquer conversa, para qualquer parceria, para qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao que eu apresentei aqui, tá? Então, novamente, muito obrigado à coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do Vale de Jequitinhonha e Mucuri, tá bom? E estou à disposição aí, tá bom, gente? Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Foi maravilhosa a palestra, amei. A Joyce quer fazer uma pergunta. Ela quer falar, né, no microfone. Eu vou abrir aí para ela falar diretamente com você. Uau, olá, Pedro. Olá, Amanda. Olá a todos. Boa tarde. Deixa eu respirar aqui, né? Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o programa novamente por essa primeira temporada que vocês fecharam com chave de ouro mesmo, né, por esta apresentação do Pedro. Espetacular, sensacional, todos os trabalhos, todas as metodologias, todas as novidades dos produtos da Amazônia, excelente. E parabenizar o Pedro, né? O Pedro é um grande amigo, acima de tudo, além de parceiro, né, nesses trabalhos, e foi um prazer mesmo, e é um prazer, né, ter a parceria com você, e lembrar também que, nossa, passa muito rápido, né, que nós nos conhecemos quando eu fui sua professora, que inclusive faltou na sua formação, que é engenharia química, né, quando eu lecionava no curso de engenharia química. Então, é uma graduação a mais no seu currículo, né, que se não colocou, porque eu brinco que
quando eu quero dar um up, assim, eu tô, assim, meio desanimada nos meus trabalhos, nossa, peraí, deixa eu ligar para o Pedro, que na hora eu fico animada e lembro de todos os trabalhos, tantas, né, é muito versátil e muito inovador, né, e você sempre com muitas ideias novas e muito animado e muito bem estruturado, né, nos trabalhos todos. Então, queria principalmente parabenizar a sua apresentação e agradecer a parceria e parabenizar o programa nessa primeira temporada que fechou com chave de ouro. E só isso, eu queria só mesmo parabenizar. E as dúvidas, com certeza, vou tirar pelos artigos, que são muitos. Parabéns, Pedro. Eu estou esperando aqui em Manaus, viu? Aqui não, eu estou em Campinas agora, mas estou te esperando lá em Manaus. Na primeira oportunidade, com certeza. Obrigada. Obrigada, Joyce. Uma seguidora do Instagram mandou a seguinte pergunta. Faço gastronomia e estou no último período. Tem como eu fazer a minha pós-graduação nessa área? Ela é formada em gastronomia, Ela né? faz gastronomia, isso. Claro, é super importante isso, principalmente se a gente pensar nos processos de encapsulação, né, eles são muito importantes para agregar sabor, agregar aroma nos pratos que são servidos por chefes, né? A gente tem o chefe aí, ou a tala, né? Ele já traz alguns processos de esferificação, de encapsulação de alguns produtos, né? Até alguns produtos amazônicos, alguns temperos, ele faz essas técnicas de encapsulação para aplicar diretamente ao produto, para agregar sabor, agregar aroma, pode utilizar assim na gastronomia, sem problema nenhum. Amanda Leles, ela mandou aqui. Professor, parabéns pela excelente palestra. Gostaria de saber se você já usou homogeneização a alta pressão em algum dos trabalhos. Oi, Amanda, obrigado pela pergunta. Eu tenho uma parceria com a professora da Unesp, a professora Vânia, que tem um homogeneizador de alta pressão, só que eu não consegui ainda ir para lá para poder desenvolver o trabalho, porque o homogeneizador dela tem um volume muito grande, então a gente tem que levar muito material para lá. E a logística de ir de Manaus de voo para poder levar o produto demora um pouco, né? Até São Paulo é 4 horas, até você pegar o ônibus depois e ir para lá, então tem um pouco desse desgaste. Mas é uma técnica que eu quero colocar para poder desenvolver junto com ela, principalmente para as frutas amazônicas, para tentar diminuir um pouco essa separação do suco do cupuaçu, principalmente. Mas é uma técnica muito interessante, uma técnica verde, não usa nenhum tipo de aditivo, e muitas vezes ela é até melhor do que o ultrassom para estabilizar alguns sistemas. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem muitos comentários aqui no chat falando parabéns pela palestra, excelente palestra. Podem mandar perguntas, gente. Se quiserem abrir o microfone também, pode abrir, não tem problema não. Amanda também perguntou aqui. Já usou algum amido para produzir filmes biodegradáveis? Para produzir filme, a gente tem uma aluna agora, né, que é a Ruandra, que ela tem trabalhado com os filmes de amidos de GRA. Então, a gente tem desenvolvido esses biofilmes, né? Então, inicialmente, a gente está fazendo um screening de tentar avaliar qual que é o potencial desses amidos, desses biopolímeros para a produção de filme. Então, ela está fazendo esse trabalho inicial, mas eu quero dar continuidade ao desenvolvimento de outros filmes, né? Tantos de amidos diferentes, como incorporados com frutas, com óleos, com extratos lá da região amazônica. A gente tem essa vontade. Se ela conseguir defender e passar no doutorado, eu creio que vai ser uma linha de pesquisa que ela deve seguir. Mas tem sim, tá? A gente pode conversar depois, tem essa possibilidade de desenvolver biofilmes com esses amigos. Sim. A Cristiana mandou aqui. Vocês pretendem patentear esses produtos? Há interesse em fazer testes em escala industrial? Então, a parte da patente, assim, a gente pensa muito em patentear alguns produtos e tal, só que ainda a gente precisa de algumas condições ainda de otimizar esses processos, né? Alguns amidos, algumas formas de extração, a gente já está com a patente já inscrita para a gente já tentar começar a viabilizar isso daí. Em questão da aplicação industrial, a gente tem que colocar aqui um problema principal, que é a questão da logística, né? Então, a empresa ela tem que ser instalada no Amazonas
para que ela consiga ter uma menor distância do produto in natura até a indústria, para ele ser processado e depois ser enviado, né? Então, hoje a gente tem a Zona Franca de Manaus, que ela tem alguns benefícios, né, em questão de impostos, né, em incentivos fiscais para empresas. Então, as empresas que quiserem ir para lá e agregarem essa parte de tecnologia, de biotecnologia aos alimentos, elas são muito bem-vindas porque é um potencial muito grande. Mas a gente pensa, assim, de patentear algumas coisas, alguns processos de encapsulação aí, principalmente, e tentar ver se faz uma startup em relação a isso, ou um aluno meu tem interesse de montar uma startup e prosseguir isso, porque a gente sabe que os recursos da Amazônia vindo de fora são muito grandes. Então, se a gente conseguir agregar esses dois, é um potencial muito grande de ver esses produtos e esses processos aplicados a produtos no supermercado. A Laura disse que quer falar no microfone. Pode falar, Laura. E depois a Joyce Paixão. Boa tarde, professor. Parabéns pela palestra, muito legal. Eu sou aluna de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal de Viçosa. Na Universidade Federal de Viçosa, o professor Stringueta trabalha com urucum. Não sei se você conhece, ele trabalha, ele inclusive já faz o comércio de um hidratante, né, potencial hidratante do urucum e regenerador, assim, de tecidos para diabéticos, essas coisas. Queria saber se você conhece e se você tem algum trabalho com araçá-boi. Ah, sim. O araçá-boi, a gente estava iniciando um trabalho agora, só que devido à pandemia deu uma parada no araçá-boi. Uma pessoa que tem alguns trabalhos com araçá-boi é a professora Glaucia Pastore, da Unicamp. Ela tem esse trabalho com o araçá-boi. Só que o que a gente estava querendo começar a trabalhar é o araçá-boi roxo, que é um dos primeiros que eu mostrei lá nas fotos, que tem uma semente grande e a polpa é um pouco mais roxa. Mas a gente tem esse interesse de trabalhar com o araçá-boi, principalmente com a tecnologia de plasma, que não tinha nada dele. O ultrassom tem algumas coisas, mas o plasma não tinha nada, mas tem essa disponibilidade. A gente pode me mandar um e-mail depois, se quiser alguma coisa do araçá-boi lá, do araçá-boi roxo, a gente pode conversar e tentar mandar para vocês lá em Viçosa. Que joia, tem muito interesse, muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada, Laura. Agora a Joyce Paixão pediu também para falar no microfone. Boa tarde, professor. Oi, Joyce, boa tarde. A palestra foi excelente, é realmente de extrema importância que a gente dê essa valorização para a Amazônia, né? E cada vez mais a gente busque mais tecnologias para inovar em alimentos. Eu gostaria de perguntar do senhor, se o senhor tem como citar alguns países que eles já estão na frente dessas tecnologias, que além da pesquisa e desenvolvimento, eles estão conseguindo aplicar no mercado. Uhum. Então, as tecnologias emergentes, elas têm um mercado muito grande de aplicação e de estudo, principalmente pelas universidades europeias. Na França, você tem um núcleo muito grande que trabalha com algumas tecnologias, principalmente o campo elétrico pulsado, o ultrassom, você tem o pessoal dos Estados Unidos e da Alemanha que trabalha. O plasma frio, você já tem um pessoal na Irlanda que tem trabalhado com plasma, e um pessoal na Austrália, Nova Zelândia, e a China, de um modo geral, ela tem trabalhado com um pouco de tudo. Então, desses processos todos que eu falei, o que é mais comercialmente utilizado, né, que já tem produtos na prateleira, é a alta pressão e o campo elétrico pulsado, né? Só que os equipamentos de escala laboratorial, eles ainda são muito caros para tentar desenvolver esses estudos aqui a nível de Brasil, né? E como eu tinha dito também, essa logística de levar produtos para outros países para testar, fica complicado. Então, o que a gente tem feito, juntado esforços lá junto com os professores do programa, junto com entusiastas da área de alimentos, é tentar desenvolver projetos de bioeconomia junto do Estado, junto de órgãos internacionais, né, de fomento de pesquisa para a Amazônia, para tentar viabilizar, porque essas técnicas novas, se eu conseguir aplicar ela em sucos, principalmente em sucos de frutas diferentes, eu consigo levar para qualquer país com uma qualidade muito boa. Então, o que falta mesmo são alguns equipamentos na Amazônia para a gente poder desenvolver os produtos e algumas indústrias que queiram implementar esses processos e levar para outros países. Mas já são equipamentos que já estão em nível industrial, tá? Eles ainda não conseguem competir de uma forma igualitária com os processamentos térmicos, que são maioria ainda. Mas ainda tem uma vertente de se utilizar
esses processos, tanto para processo final como para pré-processo, para facilitar alguma extração, alguma pasteurização e outra coisa assim, tá bom? Obrigado, Joyce, pela pergunta. Entendi, obrigada. Obrigada, Joyce. A Amanda Leles mandou aqui também. Professor, você já trabalhou com celulose ou nanocelulose? Não, com celulose e com nanocelulose ainda não, né? Tem o professor Sérgio, que trabalha, a gente trabalha com amido, ele tem desenvolvido algumas coisinhas assim de caracterização de celulose por raio-x de algumas fibras junto com a professora Maria Tereza, mas eu não trabalho diretamente com celulose, porque tem um professor lá no Amazonas que já trabalha muito com a celulose. Então, a gente quis focar muito na área de amidos, porque, sinceramente, não tem ninguém, antes de eu chegar lá, não tinha ninguém no estado que tinha essa visão para os amidos, né? Você tinha, a Amazônia é muito voltada para compostos bioativos, para fungos e para proteínas, enzimas, está muito focado para isso. Então, os tubérculos sempre foram subvalorizados. Então, a gente está tentando trazer um pouco agora dessa visão. A professora Maria Tereza tem falado na minha cabeça quase todo dia da importância de se valorizar os tubérculos da Amazônia. Então, a celulose e nanocelulose não, mas nanoamido a gente tem trabalhado bastante e tem começado a trabalhar, mas a celulose não, tá bom? A Tainara Roberta mandou: o desmatamento na Amazônia pode estar prejudicando as pesquisas? Então, o desmatamento, ele afeta principalmente, não vamos dizer assim, a pesquisa em si, o desenvolvimento da pesquisa, mas ele afeta os recursos que vêm para a Amazônia. Então, a gente tem aí órgãos internacionais, países que fazem depósitos anuais de recursos financeiros para serem investidos em projetos na Amazônia. Mas como o desmatamento não está controlado, né, então não se tem uma gestão ambiental boa no Brasil para tentar reduzir esse desmatamento, então esse dinheiro está saindo. Então, assim, indiretamente, ele acaba atacando a pesquisa porque a gente não consegue ter acesso a esses recursos, né? Então, aí depois, se esses recursos voltarem, junto com as publicações, junto com o projeto, conversando com o pessoal, eu acho que a gente consegue trazer um pouco mais dessas tecnologias para o Amazonas, né? E consegue, talvez, um dia, vocês conseguirem observar esses produtos no supermercado próximo da casa de vocês. Mas o desmatamento, ele afeta muito a questão das relações internacionais e isso também afeta um pouco das finanças dentro do Estado. Professor, eu acho que terminaram aqui as perguntas. Eu vou chamar a professora Franciele, que é a nossa coordenadora do mestrado, para falar um pouquinho com você. Olá, boa tarde a todos. Estão me escutando? Sim. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Pedro, que foi super solícito, aceitou o nosso convite, né, Pedro? E por ter se disponibilizado a dar essa palestra maravilhosa. Eu aprendi muito, principalmente de alimentos, né, da Amazônia. A gente não tem muito conhecimento, e aí, com todos esses trabalhos que você está desenvolvendo aí, enriqueceu muito o nosso conhecimento de todo mundo, tá? E eu acho, assim, que a gente fechou, né, com ouro o nosso ciclo de webinários, né, nessa primeira etapa. Calme que ainda vai ter mais, com certeza, né, que a gente teve um retorno muito bom de todos, aí todo mundo gostou de todos os temas, foram 9 webinários, e fechar aí com o Pedro, lá da Universidade Federal do Amazonas, foi com chave de ouro, tá, Pedro? Então, gostaria de agradecer imensamente por ter se disposto a dar essa palestra para a gente, ok? E aproveitar e agradecer as meninas, né, as nossas docentes que estão na frente da organização do webinário, a Amanda Tibães, a Amanda Leles e a Bruna, né, que estão sempre aí organizando, postando nas nossas redes sociais, todas as notícias vinculadas ao programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da UFVJM, ok? E um abraço aí a todos, agradecer a todos os participantes do evento. Obrigada, gente.